Olha, o nível dos parlamentares hoje, brasileiros, tá tão baixo, tá tão ruim, que a gente nem mais estranha os absurdos que essa gente fala. E com uma questão, se escondem atrás do que se diz liberdade de expressão. Esse deputado novato, Gustavo Gayer, esse cara estava num podcast essa semana, acho que foi segunda ou semana passada, não sei, e ele simplesmente colocou lá, porque a discussão não era nem a questão de raça, eles estavam discutindo a questão da política nacional. De repente, os caras viram ele e a pessoa responsável pelo podcast e colocam o seguinte: o Gayer, esse deputado, ele colocou o seguinte: saiba que tem macaco com QI de 90%, na África é 72%, diz o apresentador Rodrigo Arantes. E aí a coisa foi desenrolando e foi piorando. E aí o deputado afirmou que africanos não têm capacidade cognitiva para ter democracia e fazer paralelas às eleições de Lula. Por quê? Porque essa gente, e outra, se você for ver a cor do Gustavo Gayer, ele não é branco. Ele não é branco. Ele simplesmente não conhece a história da África, não conhece o continente africano, né? Ele não tem a mínima condição de fazer uma afirmação dessa. Por quê? Porque ele é extremamente ignorante, racista, né? Não tem capacidade nenhuma e diz o seguinte: a democracia não prospera na África porque, para você ter uma democracia, tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva. Para mim, esse cara não tem capacidade nenhuma para ser deputado. Algumas pessoas votaram nesse cara, que para mim é uma vergonha, né? Tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim. Ele é ruim. Gustavo Gayer, você é ruim. Você é uma fraude. Não conhece nada. Você é extremamente ignorante e racista acima de tudo. E digo mais: alguns deputados estão se mobilizando para poder entrar no Conselho de Ética para caçar esse cara. Esse cara não deveria nem estar lá na Câmara. Não serve. Ele não serve para ser representante do povo. Até porque negros votaram nesse cara também. É extremamente decepcionante. A gente se decepciona todo dia nesse país com esse tipo de afirmação. A pessoa não sabe e aí se esconde atrás da questão do que eles sempre colocam da liberdade de expressão, para se expressar de maneira errada, para se expressar de maneira covarde. Isso é muita safadeza. Esse Gustavo Gayer é um tremendo de um pilantra. É um deputado que não tem condição nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Vão para cima dele agora. Sabe o que ele vai falar? Não. Quem me conhece sabe. Quando eu fiz a afirmação, estão tirando de contexto. Essa gente não vale nada. Essa gente não vale absolutamente nada. Nada. Ele não tem embasamento científico para falar sobre isso, para falar sobre a África, para falar sobre o quê? Sobre questões raciais. Esse cara não tem essa condição. Mas é deputado e está lá, foi eleito. Agora, vamos ver se o presidente da Câmara vai tomar alguma providência. Porque deputados já estão, como Duda Salabert, já vão entrar com representação no Conselho de Ética. É uma coisa pior que a outra. Esse país, ele está calcado em cima de racistas, em cima de pessoas que não têm o mínimo de condição de representar a população brasileira. Racista.